Senhoras e senhores, aperte seus cintos, pois está decolando mais um episódio do Piloto Central. Ladies and gentlemen, fans, your seatbelts, girls and others, the pilots is take off. Tá começando agora! Piloto Central nas porradas na bateria. Essa bateria feroz, essa música fascinante. Tem que fazer uma letra pra essa música, Bruno. Aí não é vinheta, cantada. Se fizer letra não é vinheta. Daí é bom que o Silas não começa falando em cima. Ele fica gritando. A gente pode fazer uma letra e virar um song aí, quem sabe Piloto Central vira uma banda. É nome de banda isso aí. É nome de banda. Nome daquelas bandas que tem um sucesso, tipo LS Jack. LS Jack. Que é o Carla, né? O Carla. É, isso aí. É doideira. Começando agora o Piloto Central, o seu semanal de notícias, com a melhor vinheta de todos os podcasts deste planeta. Porque ainda não ouvi nenhuma vinheta de podcast de outros planetas, né? Mas se alguém quiser mandar aí no meu Spotify, eu ouço. E começando essa semana as notícias do ano, né? Que agora a gente vai se atualizar com notícias. O primeiro podcast do ano foi uma retrospectiva. E esse é o primeiro podcast de notícias semanais do ano. E para variar, só tem notícia ruim. Notícia ruim no bom sentido. Só notícia top, né? Que é aquela notícia que é tão ruim que a gente tem muito o que falar dela. Então, uma notícia ruim no bom sentido. Exato. Só notícia top, topzera. Só as notícias aquelas que te dá mais agonia e que todos os seus achismos você precisa colocar em pauta. É isso que a gente trouxe aqui para você hoje, porque o ano no mundo começou com muita força, muito gás e muita bosta no ventilador. Eu quero começar aqui mandando os abraços, né, que eu queria mandar um abraço para todos os nossos ouvintes. E como o Silas ele sempre faz aquela coisinha, que vocês perceberam, o Silas não está aqui, ele não vai aparecer aqui hoje, mas o Silas sempre faz aquela coisinha de vou mandar um abraço pro fulano, eu vou mandar um abraço para todo mundo, um abraço aí pro Brasil, um abraço pra natureza também, a gente que gosta aqui daquela coisa mais bicho grilo. E esses são os abraços. Quer mandar algum abraço, Vitor? Cara, eu quero. Tem um abraço específico pro mundo inteiro, né? Como você falou, bem certinho, né? Uhum. Mas eu queria mandar um abraço específico que é pro MC Fiote, que alguns anos atrás, quando ninguém falava do Instituto Butantan, ele já lançou aquela música que estourou no mundo inteiro, que é o Vai com o Bumbum Tantan, mexe o bumbum Tantan. Então, já colocando o Butantan na boca de todo mundo, jogando pro mundo inteiro, porque essa música estourou, tem mais de 1 bilhão de views. Então, um abraço pro MC Fiote, que já exaltava o Instituto Butantan antes. Politizando aí, né, o funk brasileiro. Pô, uma coisa super bacana mesmo. Para quem não é de São Paulo, a gente aqui chama o Instituto Butantan de Tantan ou Bumbum, né? E aí ele fez essa brincadeira aí, que vai com o bumbum Tantan, mexe o bumbum Tantan, que apoia o Instituto. Exato. Mexe o Instituto ali no bom sentido, mexer tipo, faz uma doação, né? Você que é professor, na época fora de pandemia, faz uma excursão lá com o seu colégio para dar uma mexida, uma balançada ali nas estruturas da instituição, meu amigo. Você já foi no Instituto Butantan? Cara, não fui. Cara, incrível. Eu estudo, agora não na pandemia, mas eu estudo lá na cidade universitária, e aí eu sempre ia embora por dentro do Instituto Butantan. Então... Como é que é? Vários répteis? Qual é que é a pegada? Eles têm várias repartições. Por exemplo, tem o macacário lá, que fica os macaquinhos que estão recuperando. Uhum. Tem a história. Olha, é muito louco uma coisa, né? Antes de ter o coronavírus, teve uma exposição sobre a história da gripe, cara. Caramba.
Lá, então sempre na hora de ir embora, eu passava por dentro do instituto, você vai, em vez de você ir pelo caminho principal da cidade universitária, você pega um outro caminho aí, vai parar na outra rua. Eu gostava de andar lá por dentro, é muito bonito. Então, tem várias exposições, tem as criancinhas passando em fila indiana, assim, que estava fazendo excursão lá, muito legal. E aí o MC Fiote, bom, bem lembrado, viu? Um abraço, né? Tem que um abraço aí, em parceria com o Instituto Butantan. E já que a gente está nesse assunto do Instituto Butantan, começar aqui o nosso panorama central, que é o panorama do piloto central. Meu amigo. O panorama, a gente sempre traz os números atualizado da situação mundial em relação ao coronavírus. Aqui a gente traz sempre notícias duras. Meu computador travou, então estou tentando enrolar você. Mas a gente, o mundo inteiro, se somar o número de mortes, já passou de 1.900.000, caminhando rumo aos 2 milhões. O que é muito duro, porque além de tantas mortes que poderiam ser evitadas, às vezes, né, por uma administração, às vezes por uma decisão simples, uma canetada, né? Sei lá, lockdown, já evitaria muitas dessas mortes. A gente também pensa que remonta o início dessa pandemia, lembrando que muitas pessoas falavam, vão ser só um punhadinho de pessoas ali, não vai passar de tantos mil, e a gente está chegando a 2 milhões. É difícil. O Brasil, desses 2 milhões, o Brasil está em segundo lugar em número de mortes, com 200 mil mortes, mais de 200 mil mortes, né? Então, a gente já passou de 200 mil mortes, a gente só está atrás dos Estados Unidos em número de mortes, que está chegando no 400 mil, que é difícil, né? A gente vê que o país, eu lembro que, não sei se você lembra dessa notícia, a gente até comentou, eu acho, do Roberto Justus, que falou que não vai passar de 20 mil mortes, alguma coisa assim, né? Cara, a gente começa a lembrar várias notícias do início, né? E teve vários empresários que foram nesse caminho, né? Que, relativizaram total. Teve o cara do Madeiro também, que a gente foi até matéria de um dos pilotos centrais, que ele relativizou total, não liberou funcionário. E, cara, é impressionante. A gente chega no número de mais de 200 mil mortos no Brasil, cara, e parece que não cai a ficha, né? Quando a gente se imaginou numa situação como essa. Você falou dos Estados Unidos, só uma informação complementar, dentro desse número de 400 e quase 400 mil, 376 atualmente, mil. Ontem, os Estados Unidos, pela primeira vez, passaram o número de 4 mil mortes num único dia. Cara, você imagina isso, por uma única doença. A gente não está somando outras comorbidades. Imaginar que tem países imensos que tiveram isso na pandemia inteira. Daí o Bruno, se a gente já quiser entrar no tema, o Bruno falou um pouco de como a gente lidou, ou alguns países lidaram, e a gente vê como uma gestão efetiva pode funcionar ou não. No caso do Brasil e Estados Unidos, mostra a derrocada total de uma política pública totalmente falha, né? Então a gente tem Estados Unidos e Brasil, Índia, que tem muito mais que o dobro de habitantes, por exemplo, não tem o número de mortes que tem o Brasil. É absurdo. Ô Vitor, você acha que tem um debate muito grande que é se os governantes desses países podem ser responsabilizados por essas mortes, né? É uma discussão grande, muda um pouquinho porque, por exemplo, aqui no Brasil, o chefe do executivo, que é o presidente, ele tem mais poder em relação aos estados, né? A relação União e Estado, né? O país e os estados. O presidente aqui ele tem um poder sobre os estados até, que se a gente comparar ao poder que o presidente dos Estados Unidos tem em relação aos estados estadunidenses, aqui no Brasil o presidente tem muito mais poder.
né? Porque nos Estados Unidos a independência dos estados em relação à União é muito maior do que aqui no Brasil. Então, essa esfera que é a federação, a União, aqui no Brasil, ela tem um papel muito importante nas políticas públicas. Esse papel da União e da federação nos Estados Unidos não é tão grande, né? Lá, os estados têm um papel muito maior. Então, você acha, Vitor, que aqui no Brasil, já que o executivo tem uma importância tão grande nas políticas públicas, nas tomadas de decisões, você acha que é possível responsabilizar o chefe do executivo por esse número altíssimo, né, que a gente já passou de 200 mil mortes? Então, é complicado. Eu acho que sim, e acho que por duas vias possíveis. Uma é por uma gestão totalmente fálica, e outra por um genocídio. Fálica é objeto fálico, né? Falha. É gestão bosta. E outra que talvez seja muito mais difícil de provar, mas que para mim ainda tem guarda alguma verdade, que é por um ato de genocida. O que seria um genocídio? Ao pé da, se a gente pegar no dicionário, talvez eu fale alguma coisa errada, mas ao pé mais ou menos seria tipo o ato deliberado de matar muitas pessoas. Então você tem a intenção deliberada de matar muitas pessoas. Então quando você tá com uma bomba, então você teve um ato de um genocida. Então fica difícil provar. Você chegar assim, o Bolsonaro teve a vontade deliberada de matar essas pessoas? Cara, é muito difícil, como eu falei, é muito difícil provar, mas eu acho que guarda alguma verdade na sua política. E talvez ele não se enquadre enquanto genocida, mas todas as ações políticas que ele fez, e daí o Bruno falou dos Estados Unidos, mas talvez os Estados Unidos tenha essa diferença que os estados são meio que independentes, mas aqui todo o ato dele foi deliberado em minimizar. Até então não era importante para ele a vacinação, não é ainda, então a todo momento ele fala porque a pressa e tal, coisas desse tipo. Então assim, talvez seja muito difícil enquadrá-lo como um genocida, que ele teve o ato deliberado de matar essas pessoas, mas que muitas dessas mortes estão nas suas costas, eu não tenho dúvida, e que eu penso que ele tem que responder judicialmente por isso. Nossa, para mim é muito claro, não sei você. Eu estava lendo algumas matérias que enxergam essa ideia do ponto de vista mais jurídico. É possível, juridicamente, você processar um cargo executivo devido a má administração ou uma administração que não foi suficiente para salvar vidas ou alguma coisa assim. É difícil, né? E alguns artigos citam o Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal que fizeram lá na Alemanha depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, que inclusive julgou administradores e pessoas que estavam em cargos públicos, julgou essas pessoas pelo que elas não fizeram. Ou seja, o que vocês não fizeram durante ali o período do nazismo fez com que muitas pessoas morressem. Se você for pensar nessa ideia, né, você for usar esse nível de julgamento, esse parâmetro, eu acho que é até possível, né? É juridicamente muito complicado. Mas, se você for pensar, o fulano deixou de fazer isso e conseguir conectar isso à causa das mortes das pessoas, eu acho que é possível, sim, autuar a má administração da pessoa. É claro que o julgamento, você não vai culpar a pessoa pelo crime, talvez você pode culpar ela por uma administração horrível, uma administração muito ruim. Quando acontece um incidente natural, uma administração catastrófica, né? Uhum. Você falando disso, trazendo esse tema à tona, não sei se eu estava tentando até procurar aqui, tem um poema do Bertolt Brecht que ele fala
Eu não vou lembrar o pedaço, eu queria ler, na verdade. Mas isso sim, gente, não, peraí, isso sim é um comunista, né? O cara vai citar o poema do Bertolt Brecht. Mas eu não vou achar, tá ligado? Mas é assim, que ele diz mais ou menos acho que o sentido do que eu queria falar quando eu disse que se ele poderia ser enquadrado ou não como genocida. Que é mais ou menos nessa linha o poema que ele fala: há várias formas de matar alguém. Você pode cravar um punhal nas costas, você pode deixá-la morrer de fome, você pode não dar as condições necessárias de segurança sanitária, enfim, daí ele vai dando várias questões sociais que não são dadas a pessoas de baixa renda. E daí no final ele conclui: mas só a primeira é crime pelo Estado. Então acho que é mais ou menos isso, tá ligado? Tipo assim, há várias formas de se matar gente. O que criminalmente é um problema estatal juridicamente é o ato deliberado. É quando você, de fato, age com a intenção de fazê-lo e tal. Ou é um cúmplice. No caso do Bolsonaro, a gente pode dizer que ele era muito mais um cúmplice, talvez. Sim. E daí, como entra isso no jurídico, é foda. Acho que é muito mais na linha do que você falou. É interessante, né? E, além desses números assustadores ligados à pandemia, a gente também tem aqui no Brasil as ações em busca da tão querida vacina. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa agora, né? O ano começou e a gente quer o quê? Injeção na testa, a gente quer injeção onde for e todo mundo correndo atrás do seu. Aqui em São Paulo, o Instituto Butantan, que a gente começou falando, entrou com pedido de uso emergencial da Coronavac para a Anvisa. Ou seja, a Anvisa ela teria que ter um tempo de análise de todos os documentos entregues pelo Instituto Butantan. Aí o que o Instituto Butantan fez? Pediu isso em caráter emergencial. É comum isso acontecer em situações extremamente adversas, como é a que a gente está. Só que envolve muitas questões. O Bolsonaro politizou o uso da Anvisa e muitas outras notícias que a gente já comentou aqui sobre o aparelhamento, o possível aparelhamento da Anvisa e como que a Anvisa vai lidar com a vacina do Dória, que é assim que vai ser chamado. Vacina. A vacina do Dória. Ao mesmo tempo que é preciso a gente dizer, a Fiocruz, que é uma instituição, ao passo que o Butantan é uma instituição aqui do estado de São Paulo, a Fiocruz é uma instituição de nível federal. A Fiocruz ela também entrou com um pedido, só que da vacina de Oxford. Existem muitas questões entre o nível de avanço das pesquisas e da produção da vacina do Instituto Butantan em comparação com a vacina do Instituto Fiocruz. Então, o que você acha, Vitor? Há uma politização ou não? É a vacina do Dória versus a vacina do Bolsonaro ou não? O que você acha disso? Cara, antes, eu queria só fazer uma observação, só um complemento, porque tá muito difícil de fazer pegar a vacina, né? Principalmente porque tem muito bolsonarista no meio, querendo falar que vacina não presta e tudo mais. Eu queria ver, sabe como é que faz pegar a vacina? Coloca o Zé Gotinha como um personagem do Carreta Furacão, dançando aquelas coisas legais pra gente. Essa vacina pega na hora, todo mundo vai querer tomar, cara. Imagina ele dançando. Nossa, demais. Eu já tô imaginando ele descendo do trenzinho assim, ó, correndo, bate o pé na parede e dá aquele triplo mortal. O Zé Gotinha aqui. O Capitão América, o Hulk, todo mundo vai se identificar com o Zé Gotinha. Imagina a gente vai fazer o Zé Gotinha feliz de novo. Ô, Vitor, imagina o Zé Gotinha descendo do trenzinho assim, ó, e aí rebolando, fazendo mexe o bumbum, tan, vem com o bumbum. Imagina que da hora. Isso. Cara, tem ação de marketing que tá na nossa cara e o governo não faz. Isso daí já deve estar na mente do brasileiro, só que você sabe como tá difícil publicidade hoje em dia, né? Tá foda. Cara, mas enfim, sobre as vacinas. Acho que é um consenso, acho que quem está acompanhando as notícias deve ter já visto algum especialista falando, que já há um consenso na comunidade científica que um país, principalmente do tamanho do Brasil, precisa de mais de uma vacina.
2 vacinas ainda é muito pouco. Primeiro pela capacidade de produção, daí entra algumas têm capacidade de armazenamento. Por isso que países grandes já tem muitos deles têm contato com várias outras vacinas, porque eventualmente quando essa acabar, esgotar a capacidade de produção nesse tempo, uma outra entra e faz o trâmite. Então, assim, hoje, de fato, é uma notícia interessante. O Instituto Butantan, muita gente fala que com o Dória trouxe a vacina. De fato, o Dória acho que merece algum mérito nisso, mas eu prefiro acreditar que, apesar do Dória, o Butantan conseguiu desenvolver, junto de uma parceria de transição tecnológica, uma vacina que é muito boa. Vale lembrar que ela tem 78% de eficácia, nos testes de terceira fase, 100% de eficácia nos casos graves. Então, quer dizer, é uma vacina muito competente. Ainda há muita desconfiança, principalmente por causa desses discursos mentirosos e tal. Mas é uma notícia muito boa. E a da Fiocruz também vem junto. Ela tem 70% de eficácia, ainda não está no Brasil, mas tudo indica que... Tudo indica não. O Brasil não vai ser capaz de vacinar, imunizar as pessoas com 2 vacinas. Muito provavelmente a gente ainda vai chegar da Pfizer, ainda vai chegar da Moderna, enfim. Vai ser necessário outras vacinas ainda para imunizar o país. Eu acho interessante que a gente olhe para o Instituto Butantan, porque muita gente questiona a vacina que vem da China, né? A questão é a validade do Instituto Butantan, que faz o teste, inclusive o teste da validade da Coronavac é do Instituto Butantan. Mesmo que a China diga, olha, pode usar, confia na gente, o Instituto Butantan não vai fazer assim, porque não é assim que funciona. Vai fazer todos os testes necessários, que a gente já comentou sobre as fases, como que funciona. A questão é a validade do Instituto. Se você está aqui em São Paulo, você leva uma picada de cobra, de escorpião, meu amigo, quem vai produzir o antídoto para a sua picada, para o seu dedo não cair, para o seu pé não explodir, é o Instituto Butantan. Sabe? Convido vocês a visitarem o Instituto Butantan depois que tudo isso passar, agende lá uma visita. Você vai ver como que eles tratam essa questão há muitos anos, produzindo antídotos e vacinas de diversos tipos, né? Aqui em São Paulo, todo hospital que você for com problema de picada de bicho peçonhento, quem produz o remédio da peçonha é o Instituto Butantan. Inclusive até a logística, algumas coisas, o Instituto Butantan que estuda tal lugar, acontece tantos casos, então a gente sempre vai tentar reabastecer ali, aquele lugar. Tudo isso é o Instituto Butantan que faz muito bem há muito tempo. Então, acreditar na validade da instituição, inclusive é uma ideia conservadora, você acreditar na validade das instituições que estão há muito tempo ali, né? É uma ideia de cunho ideológico conservador. E eu acho que é isso que precisa ser feito, né? A gente acreditar. Meu amigo, se quiser dar até no olho, eu tô aqui, ó, pode vir. Pode dar na testa, onde quiser, né? Você falando do Butantan e serve para as outras também, né? Que tem sempre desacreditadas. A Fiocruz, a própria Anvisa. O problema é que elas estão sendo aparelhadas, né? Mas, enfim, ficar atento a isso, mas as instituições e os cientistas, eles têm que ser exaltados, porque eles foram muito competentes, apesar dos nossos governantes. Sim. Acho que é isso. Bora lá? Panorama Central foi isso, gente. Então... Agora a notícia olha só, acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui. Nossa, fiquei arrepiado. Não falei bem? Falou, sensacional. Obrigado. A notícia ela vem com um tom de fofoca, e um pouco, mas eu acho que pode gerar vários... Ok. O Neymar. Mas eu acho que pode gerar bons debates. Foi ventilado. E por que eu tô falando ventilado? Porque... pelo menos eu não encontrei uma notícia final que de fato isso ocorreu. Foi ventilado, pelo que eu vi, a primeira pessoa a dar o furo foi o Anselmo Góes, que é um colunista, se não me engano, da UOL, que o Neymar estaria planejando uma festa de final de ano que duraria vários dias e acabaria na virada para mais de 500 pessoas ou 500 pessoas aproximadamente. Bom, como a gente falou aqui
no bloco anterior, a gente está no meio de uma pandemia, a gente ainda não tem uma vacina segura, aliás, temos vacina segura, mas não iniciamos o processo de vacinação, ou seja, o distanciamento social ainda é muito importante. Ainda assim, então a notícia é essa, o Neymar, né, o Neymar já tem um super histórico, né, de puta, como moleque responsável, só faz cagada, e tem mais essa, sendo que, sei lá, alguns episódios atrás a gente meio que exaltava ele, falando que ele teve uma atitude interessante quando ele decidiu sair do campo com os jogadores do PSG, em decorrência do ato racista. Então parecia, eu talvez já esteja entrando um pouco no assunto, que ele estava tendo uma atitude um pouco mais politizada, mas depois vem essa notícia. E eu reafirmo que ela ainda tem um caráter de fofoca, porque parece que não foi comprovado de fato que a festa nessas proporções ocorreu. O Neymar chegou a postar algumas coisas de uma festa que ele fez no final de ano, mas daí com um número bem reduzido de pessoas, bem reduzido assim, reduzido com o número de pessoas, e é isso. E aí, Bruno, eu acho que a gente pode falar um pouco do Neymar, mas eu acho que a gente pode extrair um pouco mais desse debate. O que você acha dessa notícia? É só o Neymar que está fazendo festa? Eu vi uma matéria dos nossos colegas de profissão, do Fantástico, que eles mostraram várias festas de final de ano que estão acontecendo, festas enormes, com autorização de prefeituras, festas com alvarás e tal, né? Porque quando a festa é muito, muito grande, você precisa ter autorização do bombeiro, da prefeitura, enfim. Então, essas festas enormes aconteceram com todas as autorizações que precisam. A questão eu acho que essa notícia do Neymar provoca. O que a gente pensa sobre essas festas todas que estão acontecendo, né? Normalmente, essas festas, elas são feitas por um público de poder aquisitivo muito alto, porque essas festas são pagas desde o começo do ano. Agora, em janeiro, o pessoal já está pagando as festas que, sei lá, vão custar 6 mil, 8, 12 mil reais para você, no final do ano, passar com pessoas que também têm muito dinheiro, com, sei lá, a Anitta cantando para você, enfim. Esse tipo de festa, né? O que a gente pensa sobre isso? Eu acho que isso reflete um problema da elite brasileira, que é uma elite bem atrasada mesmo, né, para fazer uma menção ao Gessé de Souza. É uma elite muito atrasada, uma elite que não dá exemplo nenhum. Eu conversando aqui com o Vitor, eu usei o termo aristocracia, né? Aristocracia, aristocracia significa o governo dos melhores, ou o conjunto dos melhores. Não dá para chamar a elite brasileira de aristocracia, porque eles não têm virtude nenhuma, né? Eles, na verdade, são cheios de vícios, de ostentações, e achar que o peso do mundo está neles, né? Pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência nenhuma, não aceitam a responsabilidade que eles deveriam ter, porque quando você tem muito dinheiro, você tem uma empresa muito grande, você tem muita responsabilidade, porque você cuida do emprego de várias famílias. Né? É a frase do Homem-Aranha que fala isso, né? O tio do Homem-Aranha fala para ele. Grandes poderes, muitas responsabilidades. Pode ser, é mais ou menos isso. Quando você tem muito dinheiro, você faz movimentar e circular muito dinheiro de uma vez. Isso é bom para a economia, no nosso modelo de economia, né? Então, elas deviam ter uma responsabilidade, mas elas não assumem, elas querem viver uma vida sem responsabilidade, fazer o que quiser, sem colher os frutos daquilo. Você pode não obedecer às leis, que você está acima dela. É um exemplo horrível, e acho que essas festas de final de ano que aconteceram só exemplificaram isso. Você pode até falar, mas você vai na periferia, também teve os bailões e tal e coisa. Eu concordo com você. A questão é que a elite, ela reivindica ser uma aristocracia, ou seja, as pessoas ricas do Brasil, elas reivindicam ser melhores que as outras. Só que elas são iguais, tá todo mundo no mesmo saco. É isso a conclusão. Quando a gente vê aqueles vídeos das brigas entre a elite
né, a briga entre as elites, o cara chega no restaurante e você não vai poder entrar. Você sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou? Eu faço o que eu quiser, porque eu sou o cara, que não sei o quê. O que eles mostraram fazendo essa festa do final de ano é que eles são cheios de vícios e que sim, se o brasileiro é cheio de vícios, está todo mundo igual, eles não deviam reivindicar nada mais, né? Eles deviam seguir, então, as leis que são aplicadas sobre as pessoas de baixa renda de forma unilateral, de forma muitas vezes injusta. Então, ele devia acontecer o mesmo com eles. Cara, você falou você trouxe aí o tema da elite e o título do livro do Gessé, e daí tem uma provocação que não é minha, eu já li várias pessoas falando. Existe no Brasil uma elite que não seja do atraso? Por acaso existe no Brasil, ou já existiu, se não passado recente, uma elite do progresso, ou algo do tipo? Daí fica essa dúvida, tipo meio conflitante mesmo, porque parece que o livro quer colocar, eu não li o livro, mas é exemplificar na capa que a elite brasileira é do atraso, mas assim, existe, a gente consegue encontrar uma elite do progresso, ou esse termo cabe junto com a elite que a gente interpreta como elite, que é uma elite do capital, não uma elite Você entende? Entendeu o que eu quis dizer? Eu acho que, eu não entendo muito desse tema, mas eu lembro de figuras que eram da elite, que foram da elite brasileira e que eram super progressistas, como o Barão de Mauá, não sei se você já ouviu falar dessa figura, mas era cara... Mas tacou linha de ferro para todo lado, né? Então, era um empresário brasileiro muito rico que ele queria saber de modernizar o Brasil e tal, ele era super progressista, entendeu? Agora, falando da moral que essa elite devia carregar, como eu já citei aqui, o termo aristocracia fala dos melhores. Aristocracia significa o governo dos melhores. Por algum momento na história do mundo, do Ocidente, já se cogitou que o modelo político devia ser aquele que somente os melhores governam. E os melhores não são melhor porque eu tenho mais dinheiro, mas melhor em virtude, aqueles que têm mais virtudes, aqueles que têm mais conhecimento e também às vezes têm mais dinheiro, né? Também às vezes não, né? A ideia de aristocracia também é ter mais poder econômico e político. A questão é que eu não vejo nada de virtude nessa figura do aristocrata brasileiro. Pelo contrário, a gente vê pessoas que cometem vícios, que são contra as leis, e quando eu falo vícios esbanjam e ultrapassam a lei, desobedecem à lei, e que não são punidos por isso. Essa notícia do Neymar, que deu uma festa, quem é o PM que vai ser acionado e vai lá multar ele por aglomeração? Então, você fala, eu acho que tem uma coisa que a gente não consegue dissociar da coisa da elite, que é a questão do privilégio, né? E daí você falando disso me trouxe, porque assim, o Neymar, dentro dessa festa que no final das contas até ele divulgou que ele fez, que foi para um número menor de pessoas e tal, a gente não sabe se teve de fato uma anterior com esse tanto de gente, mas então ele teve a capacidade, a possibilidade, por exemplo, de pagar teste PCR para todo mundo. Porque o que entra nesse debate também? Quem não queria estar em uma festa? Quem não queria, no final do ano, estar numa festa com os familiares, reunido com uma pá de gente, abraçando, beijando, e todo mundo saber que está seguro? Então, daí entra a questão do privilégio. Mas quem tem a capacidade de fazer isso? Entra junto com isso, da irresponsabilidade, entra o privilégio. Porque ele pôde pagar um teste PCR que gira em torno de R$300 para todos os seus convidados. Eu queria ter pagado um teste PCR para toda a minha família e passar com eles, ou com vários amigos. Junto nesse lance do privilégio, e entrando até um pouco no tema Neymar, a Bruna Marquezine passou numa ilha. Porra, quem não queria alugar uma ilha e passar com poucos amigos, isolado do mundo? Quem não queria? Junto disso da elite, e o que a pandemia traz, o que me irrita às vezes que eu ouvi, que o vírus é igual para todo mundo, ele não é. Ele não é. Ele pode eventualmente matar pessoas junto, mas a gente sabe que mais sofre com o vírus e também com todas as suas variantes e questões sociais que traz junto com uma pandemia, ele chega muito mais forte que quem não tem as condições. E daí não estou nem falando de mim, do Bruno, que ainda sabe que a gente tem a capacidade de passar num teto e tudo mais.
quem tem menos ali, a gente gosta de criminalizar bailão e tudo mais, né? Uns moleque não tem diversão, não tem lugar para se divertir porra nenhuma e tal. É muito louco, mas daí acho que esse lance do privilégio, da elite, e junto com a arrogância, é muito crostado nessa elite brasileira do atraso aí, como você trouxe. O negócio como diria o meu avô, com toda a sua sabedoria ancestral, o bagulho é louco. O bagulho é louco. E o processo é lento. Bom, então, seguindo com o programa, a notícia essa aqui, meu amigo, é difícil. O Congresso de Capitólio foi invadido em meio ao processo que iria outorgar o Biden como presidente dos Estados Unidos. Ou seja, apoiadores do Trump, que eu já posso dizer ex-presidente, né? Porque a gente vai entender que já aconteceu, o Biden já foi declarado presidente dos Estados Unidos. O ex-presidente Trump incentivou, de forma direta ou indireta, a gente vai discutir isso, seus apoiadores a não desistirem da vitória, e parece que a consequência foi que os apoiadores do Trump invadiram o Congresso, tentando, com a intenção de impedir que o Biden fosse declarado presidente dos Estados Unidos. Os invasores alegavam que há uma fraude, há um processo obscuro e mascarado que visa destruir os Estados Unidos, destruir a liberdade dos estadunidenses. E com essa alegação, eles invadiram, tentando impedir que o Biden fosse declarado presidente. A imprensa local divulgou essa notícia como uma tentativa de golpe, e a imprensa do mundo inteiro, horrorizada com isso, repudiou, vários governantes do mundo inteiro repudiou essa atitude como uma atitude antidemocrática e como uma catástrofe para a democracia estadunidense. Uma notícia assustadora mesmo. Eu, quando eu fiquei sabendo, tive até dificuldade de acreditar, parece cena de filme, né? E eu fico pensando, estava vendo algumas notícias, fiquei tentando procurar alguma entrevista com um dos invasores, né? Porque eu vi muita entrevista com pessoas que estavam na manifestação antes da invasão, mas eu não conseguia achar entrevista com alguém que já tinha invadido. Até meio que seria fazer você produzir uma prova contra você mesmo, então é difícil mesmo de encontrar. Mas eu encontrei um manifestante falando por que ele podia invadir, porque ele queria lutar pela liberdade dele, e ele alegava que há um complô contra a liberdade dos Estados Unidos, que algumas pessoas elas querem acabar com o Trump, porque o Trump ele está tentando proteger a liberdade americana. E ele citou uma frase que eu achei muito interessante até. Ele citou uma ideia revolucionária, que o povo ele precisa lutar pela liberdade, nem que isso derrame sangue. Isso é uma ideia revolucionária, né? A revolução, independente se ela vem da direita ou da esquerda, ela tem essa ideia, você precisa derramar sangue para lutar pela liberdade, a liberdade certa, né? Liberdade com L maiúsculo. E, Vitor, queria saber o que você acha disso. Se essa ideia da revolução ela é válida, e se ela é válida, o que a gente deveria dizer dessas pessoas que tentaram invadir, quer dizer, que invadiram o Capitólio? Então, ela é válida, ela se vale de um discurso da violência, mas ela só tem validade quando você está por baixo na situação. Quando você é o excluído, quando você é o atingido pelas políticas do Estado, o que não é o caso de ninguém que invadiu lá, né? Ela é válida, em alguns momentos, para o Black Lives Matter, porque ali tem negros sendo assassinados pelas forças policiais do Estado americano. Mas ontem a gente viu, apesar de ter sim uma morte,
uma invasora, mas isso não é comum, não é o modus operandi do Estado americano. Ele não assassina nenhum branco conservador, muito pelo contrário. Conservadores costumam assassinar negros, enfim, como aconteceu em manifestos do Black Lives Matter. Então ela cabe, mas não no contexto que ela falou. E assim, ela cabe em últimas circunstâncias, porque a gente está se valendo de uma coisa que é a violência. Acho que o Bruno concorda comigo que a violência é o último dos argumentos. Talvez o Bruno e o Silas entendam até que não seja nunca um argumento, mas enfim. Daí tentando voltar, eu estava tentando entender quem que entrou lá, né? Assim, porque olhando assim, vacilante, lógico, fica óbvio, né? São os conspiracionistas porque a gente aprendeu a lidar um pouco com essa gente aqui, porque os bolsonaristas são parecidos, né? Então a gente meio que já sabe quem que é o perfil dessa gente, sabe? Então, assim, mas para além disso, a simbologia é muito importante, né? Para quando você não quer dizer alguma coisa, você usa símbolos. Acho que todo mundo acaba meio que fazendo isso. E junto desses símbolos que a gente viu nessa cena trágica, a gente teve só dois símbolos muito, muito marcantes que foram bastante vistos nas matérias e tal. Uma foi a bandeira dos Confederados. Para quem não sabe, a bandeira dos Confederados era usada pelos Estados do Sul. A gente já falou um pouco da Guerra da Secessão aqui em alguns episódios, mas que eram os estados que queriam manter a escravidão nos Estados Unidos, basicamente. E uma da mais chocante, talvez, ter um cara barbudo, não sei se você viu, Bruno, usando uma camisa de Auschwitz, que era o campo de concentração nazista. Então, assim, nessa simbologia, traz algumas coisas que tá para além do que a gente possa achar. Quem entrou lá, que é uns baderneiros, um moleque que joga videogame. Então, acho que é um grupo muito perigoso, conspiracionista mesmo, né? Tipo, nos Estados Unidos agora tem esse lance do QAnon, não sei se você chegou a ver alguma coisa disso, de gente que acredita em teoria de conspiração de um estado, de um deep state, né? Eles chamam de um estado interno que controla tudo. Enfim, é umas paranoias, mas que quando se extrapolam e chegam no ato de ação, é esse tipo de gente que vai lá, supremacista branco, neonazista, enfim. E daí, eu estava lendo a coluna do Runilson Pacheco. Ele é um negro brasileiro que estuda nos Estados Unidos na área humanas. Eu não sei exatamente a especialidade dele, mas ele traz uma informação, eu acredito que seja muito mais informação do que só um pensamento, que esses caras que estão lá, eles não estão só pelo Trump. Nessas entrevistas, eu também vi algumas, Bruno, que as pessoas, tá muito na boca das pessoas, falar assim, eu quero a minha América de novo, eu quero a minha América de volta, eu quero a América foi roubada da gente. E daí ele faz uma alusão que fala, cara, esses caras, para além do Trump, eles estão combatendo o Black Lives Matter, que é um movimento negro importante que tá se posicionando. Esses caras não conseguem se entender enquanto os mesmos, da mesma comunidade, da comunidade negra. Então, assim, é muito problemático, cara, e essa gente tem muita voz. Acho que, se eu não me engano, 1/3 das pessoas que votaram no Trump não consideram o Biden o legítimo presidente. Então, assim, é muita gente. Ali foi uma bagunça. Enfim, não vou encerrar, mas só para... Ô Vitor, mas aproveitando o gancho que você citou, algumas crenças das pessoas que invadiram Capitólio, você deve ter visto também que muitas pessoas, como você citou, elas acreditam no estado profundo, que é um estado que está lá no fundo do estado real, né? Ou seja, como você tem os Estados Unidos, mas tem um grupo de pessoas lá, escondido lá no fundo dos Estados Unidos, que elas verdadeiramente dominam os Estados Unidos. E as pessoas, aqueles manifestantes, as pessoas que invadiram o Capitólio, eles dizem que essas pessoas lá, que estão lá no fundo, escondidas, controlando como se os Estados Unidos fosse uma marionete, né? Elas são os ricos. E isso para mim fica mais maluco ainda, porque eles estão lutando contra os ricos, pedindo uma revolução. O que parece isso? Sabe, você tá entendendo? Sim, Vamos dizer que você ouviu isso da boca de uma pessoa de esquerda. Seria contraditório se você ouvisse isso de uma pessoa de esquerda? Não, mas Estamos lutando por revolução contra as pessoas ricas.
essa é a ideia. Porque eles Então, criticam Bill Gates, eles criticam pessoas que detêm muito dinheiro, falam que essas pessoas elas estão num complô maléfico que domina os Estados Unidos. E quem vai liberar, quem é capaz de libertar elas disso é o Trump. sim, eu entendo o que você quer dizer, mas assim, qual que é a pauta deles? Você pode falar, como concorde ou não, um comunista ele tem um projeto de governança. Ele tem uma ideia, um estudioso, um socialista, ele vai falar, olha, o que eu proponho no Estado, como você vai organizar a empresa, a saúde pública, isso é meu projeto. E eu não entendo isso que seja capaz de uma transição suave, eu acredito que só seja possível com uma revolução e a derrubada do poder instaurado. Então, há um projeto, há um discurso. No final das contas, o que essas pessoas têm? Eles não têm nada. Na verdade, assim, é só um monte de gente que acreditou numa teoria, mas eles não têm capacidade intelectual de desenvolver nenhuma ideia. Isso fica muito claro em qualquer pessoa que você ouvir mesmo desse mundo. O que está posto não é uma derrubada. É o meu país, é muito mais uma ideia do meu de volta do que eu talvez tenha perdido, porque eles não perderam nada, no final das contas. É recuperar de volta o que eu já tive, ou o que eu deveria ter, ou a América que já foi grande, sei lá, em 1800, quando tinha escravidão, do que uma revolução, do que uma mudança de fato de realidade. Então, assim, talvez o discurso possa aparecer e tal, assim, mas de fato não há nada, eles não têm nada a oferecer. Eu vi até alguns memes, os caras invadiram lá, e aí? E aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar pulando na cadeira do presidente da Câmara. É isso que eles fizeram. O cara entrou lá vestido de, sei lá, do quê? Você viu esse cara? De nórdico. E ficou lá pulando, tirando foto, tirando selfie. Então não há proposta política, não há projeto, não há nada. É só a conspiração e o que isso resultou dentro de uma conspiração que nasceu na internet. Esse deep state que você falou é uma desse estado profundo, é uma dessas teorias que o Anon, que teoricamente era um agente secreto dos Estados Unidos não identificado, que colocou essa conspiração na internet e muita gente está abraçando. Inclusive já tem congressista eleito que veio dessa ideia. Uhum. Eu fiquei intrigado também que o Bolsonaro ele comentou sobre isso, falou que no Brasil pode ser pior. Ele endossa a tese de que houve fraude nas eleições estadunidenses e continua alegando que houve fraude nas eleições dele. Isso, para mim, é interessante no sentido de que revela um tipo de pensamento que é o que a gente ouve na boca de todo mundo, que é fake news. Eu acho que essa notícia do Bolsonaro falando que houve fraude nas eleições dele, que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos, ela mostra exatamente, perfeitamente, o mecanismo de uma fake news. O que a gente pode entender como fake news, que é muito difícil de definir? É uma verdade, e por isso que a gente chama de pós-verdade, né? É uma verdade no sentido de quê? No sentido de coerência, ou seja, é uma alegação que você consegue dar coerência para aquela alegação, só que todas essas coerências, se você pega a teoria lá do estado profundo, ela usa várias argumentações lógicas que têm coerência uma com a outra. Porque o fulano falou aquilo, o ciclano comentou aquilo outro, o X conecta Y, que conecta A, alfa e tal. Então tem uma coerência. Só que essa coerência não tem provas. Provas factuais, provas residuais. Você não encontra nenhum documento, o Bolsonaro não mostra também, ele não consegue encontrar um documento que comprove que há fraude nas eleições brasileiras. Ao contrário disso, se todos os documentos que você entra lá do TSE, a apuração das urnas que você encontra, é provando que não houve fraude. Quando você entra lá no site do TSE, eles mostram como funciona.
que cada urna consegue conter no máximo 200 votos, e aí mostra lá a apuração de quantas urnas e tal. Para você conseguir fraudar isso, você teria que fraudar muitas urnas para surgir algum efeito. Então, isso é uma prova residual, você tem um resíduo disso, você tem um documento de que não houve fraude. Agora, o Bolsonaro ele cria uma narrativa que tem coerência na estrutura daquela narrativa, mas que não tem liga com a realidade. Isso é a fake news, isso é a pós-verdade. Né? Então, eu acho que essa afirmação do Bolsonaro exemplifica perfeitamente em que a gente está metido. É isso. E, parafraseando, se eu não me engano, foi o Chico Sá que falou, o Bolsonaro falou nesse conjunto aí nesse Chico Sá é o aí. cantor lá, não é? Não, é o jornalista. Ah, tá. Não sei. Mas você comentou agora, esse é o Chico César. É. Mas aí ele falou assim, que o Bolsonaro, ele falou, olha, se as eleições não tiverem voto impresso, a gente vai ter um problema maior que os Estados Unidos. Daí o Chico Sá, ele resume bem que ele fala que o Bolsonaro implementou um novo golpe, que é o golpe pré-datado. Ele já tá dando golpe hoje para consumar lá em 22. O cara tem que ficar ligeiro, velho. Ele tá montando a cama de gato dele. Sim. Mas é isso, chegamos à última notícia do dia, que a notícia é uma notícia do ano passado, antiga já, Bruno. Nossa, ano passado, velho. Nossa, mau rolê. Vamos falar mesmo? Tem que falar, né? Mas a notícia é Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara de Vereadores de São Paulo sancionou um aumento de salário para o prefeito e vice-prefeito no dia 21 de dezembro de 2020. E no dia 24 de dezembro, eu estou falando das datas porque eu acho que elas são muito importantes para o debate. A lei foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas. Um incremento nesse debate, que a gente pode falar junto, e mais uma vez atenção às datas, no dia 23 de dezembro, foi revogada uma lei de 2013 e de 2014, uma da prefeitura e do estado, na sequência, que davam gratuidade para pessoas de 60 a 65 anos nos transportes públicos. Então, assim, eu acho... Por que eu trouxe as datas? Eu vou trazer só uma introdução para a gente trazer para o debate, porque eu acho que o que fica muito importante nesse debate não é meramente... Lógico que é um problemaço você aumentar um salário no meio de uma pandemia com uma taxa de desemprego altíssima e tudo mais, você não dá gratuidade para as pessoas que têm isso desde 2013, no meio de uma pandemia. Mas eu acho que o que me deixou mais puto da vida com essa informação foi as datas, tá? É quando a gente está disperso, é quando a gente não está atento, é quando a gente está num... Porra, eu quero descansar, eu não quero ter confusão. Então, no dia 24 de dezembro, o cara sanciona a lei. No dia 23 de dezembro, revoga a lei de gratuidade no transporte. Eu acho que o que mais me tocou foram as datas, assim, porque daí é um rompimento com o processo democrático, porque a falta de transparência, a falta de debate público com o que você vai fazer com uma coisa que é pública, né? Não sei se você pensa assim, eu acho que foi isso que mais me tocou nisso, para além dos problemas que é, de fato, a lei e a revogação dela. Eu achei... Parece sujo, né? A gente olha assim, parece que é uma manobra para esconder alguma coisa, ou para passar algo... para esconder debaixo do tapete, e quando eu descobri já estava lá, já era, já foi, e parece sujo. Eu fiquei pensando uma coisa, né? É importante a gente aumentar o salário dessa categoria? Deixa eu só complementar a notícia, Bruno, já que você vai falar disso. O salário vai ser consumado a partir do ano que vem, então janeiro de 2022. O salário do prefeito vai ser R$ 35.462. O do vice eu não peguei exatamente, mas é por volta de 31 mil. E é isso, só para complementar a lei. Tá. Eu fiquei pensando se é válido aumentar o salário dessa categoria.
que eu pensei? De forma prática, a gente precisa de bons governantes, certo? Pessoas que entendam do assunto. Vamos supor que você tem uma empresa, você é acionista de uma empresa, ou seja, a empresa é sua também. Você tem 0,01% dessa empresa. Um monte de gente tem, aí são vários donos e tal, é assim que uma empresa de sociedade aberta funciona. E você adoraria que essa empresa se tornasse cada vez melhor, acumulasse cada vez mais dinheiro, que você ganhasse cada vez mais com isso, que você pudesse usufruir cada vez mais da sua empresa. Você adoraria que tivesse um ótimo administrador, certo? O melhor possível. Alguém que entenda muito bem, que saiba multiplicar, que saiba resolver os problemas, que saiba multiplicar as riquezas e tal. Não concorda? Sim. Mas é claro, né, meu querido empresário? A questão é que para você ter um bom funcionário, você ter um bom administrador, você precisa ter um atrativo, e sempre é o salário, né? Você coloca lá, aqui a pessoa que trabalhar na nossa empresa vai ganhar tanto. Se a gente for pensar nesse sentido, o salário de um prefeito tem que ser competitivo com o salário de administradores e CEO de empresas grandes, né? Ainda mais na prefeitura de São Paulo, que é a prefeitura mais rica do Brasil. Então, até que faz sentido, através dessa forma de pensar, você ter um salário grande para o prefeito, porque senão ninguém vai querer, nenhuma pessoa extremamente qualificada vai querer ser prefeito, né? Ainda mais que você ser prefeito, depois você sai, você ficou marcado ali sua cara, você foi politizado e blá blá blá. A questão, aí você fala, nossa, Bruno, você está justificando o aumento de salário do Covas? Não, calma, meu amigo. Senta aí, que agora que vem a bomba. A questão é que a gente está economizando. A gente está numa furada, a gente está num vale econômico, onde a gente precisa de dinheiro, e não tem como vir muito dinheiro agora não. Tanto que estão fazendo os velhinhos pagar condução, meu amigo. O cara só quer pegar a condução dele e ir até a lotérica e pegar sua fila para pagar sua conta. É isso que o velhinho quer. E a gente está precisando de dinheiro, teve que cobrar do senhorzinho. Poxa, o cara já trabalhou, aquela senhorinha já trabalhou tanto na vida dela, deixa ela ir e vir. Mas não, a gente precisa de dinheiro e você vai correndo atrás de onde dá. Tem necessidade de ter um aumento de 40 e pouco %, mesmo que você consiga justificar, mesmo que a gente seja generoso no entendimento de como justificar esse aumento, né? Dá para ter um aumento? Dá. Agora, não. Agora não dá para ter um aumento. A gente precisa enxugar, na verdade. Eu acho que seria uma virtude de um administrador falar, não, eu vou precisar de dinheiro, eu como administrador, eu estou indo atrás de dinheiro. Isso que ele vai ficar 4 anos. Né? Ele fala, não, pro ano que vem eu vou meter ali 40% a mais no meu salário. Eu acho que não tem como justificar isso. A nossa condição atual não permite um aumento nessa categoria. Eu acho que em nenhuma categoria, viu? Então, cara, a gente está falando em momentos de pandemia, repetindo aqui, o número daqui a pouco vai começar a vir matérias, você não tenha dúvida disso, do número de desempregados, de pessoas que trabalham na informalidade. E daí a gente fala, porra, então eles conseguem justificar ali, existe um discurso que consegue justificar isso nos números. Há 8 anos a gente ainda subiu abaixo da inflação. Cara, a gente está falando de mais de 35 mil reais. Qual a porcentagem de brasileiros que tem o privilégio de ter esse dinheiro todo mês na conta? A gente tem que... Não há justificativa cabível. Não havia justificativa para ser 20 mil antes, 20 e tantos mil. Não, menos ainda para ser 35. Para completando ainda, eu vou passando a notícia em fases, né? Esse aumento,
ele também eleva uma série de outros cargos, porque ele aumenta o teto, né? Então, uma série de outros cargos públicos vão entrar nessa engrenagem e vão ter seu aumento em 2022. Cara, mas é o que o Bruno falou, é incabível, porque assim, quando ele fez a comparação do público e privado, mas eu acho que é aí que é a nossa falta de senso público. Porque o público, você logicamente deve ser remunerado, por isso ninguém vive de vento, mas eu acho que para além da remuneração, e você falou que a pessoa talvez não tenha estímulo, por que eu vou ter estímulo? Mas daí você está pensando talvez num CEO, num cara munido de informações privilegiadas, de acesso a empresários e tudo mais, mas que para mim não é a cara de um gestor público. O gestor público, antes de qualquer coisa, ele tem que gostar da coisa pública, ele tem que gostar de pessoas, gostar de gente. Ele, de alguma maneira, ele tem que estar ali porque ele gosta. Essa talvez seria a essência de um cargo público, de uma pessoa que quer trabalhar para o povo. O nome já diz, é público, é para todos, né? E ele vai ser um gestor, ele vai ser um representante do povo. Então, talvez e daí, eu entendo o que o Bruno quis dizer, mas é uma sensação nossa, e que foi passada para a gente ao longo do tempo, de que um bom gestor é aquele cara que... É a figura do Dória, sabe? É um cara que veio da carreira, não sei se você tem isso, é um cara bem sucedido, ele é branco, ele tem uma família perfeitinha, e ele é um bom gestor, porque ele não tem dificuldade na vida, então ele vai olhar ali, ele entende os caminhos, ele tem contatos, mas não me parece que esse é justamente o problema do Brasil, é esse tipo de gestor. Não sei se você pensa assim também. Eu penso assim, é uma coisa bonita você pensar que a pessoa vai estar ali pelo povo, sem nenhum interesse a mais. Eu acho que tem que ser assim, mas eu também acho que essa pessoa ela tem que ser muito preparada, ela tem que ter uma boa formação. É bom que ela tenha tudo isso, sabe? Nem que seja uma formação, ela não precisa ter formação para cuidar de empresas, ela precisa ter formação para cuidar de bens públicos. E a gente tem administração pública, né? A gente tem a gente tem formação para isso. E aqui no Brasil tem ótimas instituições que formam pessoas para esse tipo de cargo. Mas, ao mesmo tempo, você pode se formar em relações públicas, administração pública, e trabalhar numa empresa que lida com o Estado. Sei lá, você trabalha para uma empresa de reciclagem que coleta ali, uma empresa de coleta de insumos sólidos, de resíduos sólidos. Essa empresa ela pode ser privada, e na maioria das vezes só que ela presta serviço para instituições públicas. E por isso que você faz a formação em políticas públicas, em gestão pública, mas você vai trabalhar numa empresa privada, porque você vai ganhar mais lá é mais chamativo. Nesse sentido, eu adoraria que no Estado ou nas instituições públicas tivessem esses tipos de pessoas trabalhando, pessoas muito qualificadas. Para ter um chamariz, você precisa ter um salário, você precisa ter benefícios e tal, né? Eu não estou por dentro aí de o quão competitivo é o salário dos cargos públicos para o salário dos equivalentes a esses cargos privados, né? Não estou bom para falar disso não, mas eu acho que tem que ter mais ou menos ali para você ter boas pessoas trabalhando aqui. É claro que essas pessoas que trabalham no público, elas têm que poder ganhar bem, elas têm que poder ter uma boa escolha ao trabalhar no público, mas também elas têm que entender que elas estão ali para o povo, né? Eu concordo com essa mentalidade. Só acho que hoje, no mundo, assim, na realidade dura, na realidade do jeito que ela dói, que é difícil de aceitar, ela é assim, tem que ter essa competitividade. Eu acho, né? Não sei. Eu tô aqui com o meu achismo, isso aqui é uma opinião bem assim, ó, não confia em mim, já tô avisando. Não, mas eu concordo, é óbvio. A pessoa, ela tem que ter dignidade humana, para o mínimo, né? E, obviamente, uma dignidade humana vem um conforto. As pessoas querem ter conforto, quer se deslocar eventualmente, quer ter um carro bom. Isso não é um problema, isso não é um pecado, tá ligado? Mas vamos combinar, né? 35 pau, dá e sobra, né? Não, é verdade. Isso daí
Eu acho que isso só mostra a desigualdade no Brasil. Porque pra mim, eu olho 35 mil e falo, meu Deus do céu, Jesus, que né? absurdo de dinheiro por mês. Se você me der 35 mil por mês, eu juro pra você, eu não sei o que fazer. Eu tô falando sério. Eu vou falar, não, eu vou comprar um carro. Você compra 2 carros por mês, meu irmão. Um palinho usado ali é 12 mil. Exato, né, velho? 2012. Aliás, tô vendendo, tô brincando. Não, eu tô falando sério, eu não sei o que fazer. Pra você Não, ver é um como que é a crânio. desigualdade. E em compensação, se você der pro Neymar, ele vai falar, nossa, é o dinheiro da baladinha, uma, tá ligado? É isso mesmo. É foda, é foda. Acho que é isso, né? É isso. Encerremos? Encerraremos os. Encerraremos o primeiro piloto central do ano. Muito obrigado você que acompanhou a gente. Pô, tem livro, né, Bruno? É você ou eu? Não sei. Pode ser eu, cara. Pode ser eu. Você é o Joga cara essa do bomba livro. aqui. Eu tô aqui pensando no que eu vou. Você falou pode ser, eu já achei que você já tava com ele na Não, cara do não, livro, não. cara. Mas, ó, eu vou fazer uma indicação aqui do. Eu acho que vai ser uma indicação enfadonha, mas é interessante, que é esse livro aqui, ó. Esse livro chama. Não sei se está focando. Aqui, ó. Grogotó. Grogotó. É um livro do Evandro Afonso Ferreira, é um escritor muito premiado aqui no Brasil. É um livro de microcontos. Então, os contos, eles têm, às vezes, 5 linhas. E todos os contos, eles têm uma intenção. Além de ser interessante, eles têm a intenção de trazer à vida palavras portuguesas, palavras que estão no dicionário Aurélio, mas que estão prestes a ser extintas, que ninguém usa mais. Grogotó, inclusive, é uma dessas. É uma palavra que está no dicionário, está no nosso dicionário, mas ela está prestes a morrer. Ou seja, quer dizer, já morreu, né? Ninguém usa mais grogotó. Então, cada conto desse é uma palavra que ninguém mais usa, mas que é uma palavra existente. Então, é um livro que é interessante, mas é enfadonho, né, ao mesmo tempo. Por que você vai querer saber o significado de grogotó? Eu sei o significado, mas eu não uso. Né? Não dá spoiler, deixa o pessoal procurar. Tenho certeza que o pessoal vai direto pro Google. Vai pro Google procurar o que é grogotó e passe a usar. É isso, galera. Ficamos por aqui, é nóis, tamo junto. E show, né? Isso aí, fechou. Cara, eu acho que a notícia que vale a pena mesmo é que o Criolo lançou um novo single, cara. Vai lá no site do Condzilla, produzido pelo Condzilla. Sensacional, tô viciado já. Cara, você assistiu o Amarelo do Emicida também? Muito legal. Não, você assistiu? Assisti, tá na Netflix. Já me falaram pra assistir, mas eu não sabia que tava na Netflix, não. Vou me inteirar do assunto. Show. Procurando o botão aqui. Pronto. Parou?